Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez à nossa disciplina de gestão de custos e orçamentos. Hoje, pessoal, a ideia desse vídeo é fazer uma orientação sobre a nossa atividade avaliativa sobre orçamento de produção. Então, pessoal, como vocês podem ter percebido, a nossa atividade, a atividade que eu mandei para vocês, ela se consiste então basicamente em vocês elaborarem um orçamento de cima a baixo até chegar em alguns atributos da produção de uma empresa. Então, pessoal, eu vou fazer um exercício muito parecido, na verdade ele tem o mesmo cabeçalho, possui as mesmas características, com alguns valores diferentes. Mas eu espero então que ajude vocês de alguma maneira a resolver a atividade que eu enviei para vocês, ok? Prestem atenção então, pessoal, que algumas características elas vão ser particulares para cada uma das empresas, mas eu vou colocar e vou destacar aonde vocês conseguem fazer de alguma maneira dar um pulo do gato nessa atividade. Percebam aqui o seguinte, pessoal. Essa empresa, então, ela possui um produto e esse produto ele é composto de dois elementos de matéria-prima. Então, para isso, a empresa ela vai fazer essa produção, ela vai contratar mão de obra, ela vai entrar em contato com os seus fornecedores, vai comprar matéria-prima e depois disso ela, de fato, ela vai colocar a mão na massa e vai começar a fazer a elaboração desses produtos. As informações gerais são as seguintes. Então, esse produto ela tem uma certa quantidade que ela produz mensalmente e ela possui um preço unitário para cada um desses produtos. Na verdade, um preço único para cada um desses produtos. Então, esse produto vai custar R$90 por unidade. Então, custa R$90 e ela possui essa projeção para os próximos meses. Então, digamos que essa empresa ela possua um histórico de informações com relação aos meses seguintes. Então, já se passou janeiro, fevereiro e março, mas ela já sabe o que vai acontecer nos próximos meses ou tem uma expectativa sobre os próximos meses. Então, essa empresa ela projetou, ela fez uma projeção futura para os próximos 6 meses com essas quantidades que ela tem a intenção de vender nesses meses. Para isso, pessoal, essa projeção, então normalmente a empresa ela vai se preparar levando em consideração que ela vai ter que produzir isso aqui. Então ela vai entrar em contato com a sua mão de obra, vai fazer a contratação das pessoas envolvidas, vai provavelmente fazer aquisição de estoque de matéria-prima. Enfim, ela vai fazer toda a tua operação funcionar em função desse orçamento projetado. Então, nesse caso, pessoal, prestem atenção no que a gente tem que, pelo menos nas informações iniciais, porque vai ser super importante para a gente entender como é que decorre um orçamento para todas as empresas. Então, imagina aqui o seguinte, pessoal. As principais informações vocês já devem ter visto, mas eu vou repassar só para vocês terem uma ideia. Então, o processo de produção para essa empresa requer 3 quilos para você fazer um produto. 3 quilos da primeira matéria-prima, então esse dura 1000, e 5 quilos de Flex Plus. Então, nesse caso, ela tem, são 2 componentes que vão realizar a confecção desse produto. A política da empresa é manter um estoque final a cada mês igual a 10% das vendas orçadas para o mês seguinte. Ou seja, nesse mês, digamos no mês de abril, eu vou projetar um estoque final levando em consideração 10% das vendas orçadas para o mês de maio. Ou seja, a gente vai entrar em detalhe depois. Mas então a gente sempre leva um passo adiante com relação ao próximo mês, e isso é uma forma boa de você antecipar a tua produção e sempre se precaver para eventuais situações desconfortáveis para a empresa. Então, esse estoque de 10% é uma forma da empresa se proteger e, além disso, para ela também se proteger, mantendo um estoque de segurança, ela diz então que não pode ficar inferior a 500 unidades. Então, digamos que a empresa ela vai fazer, ou tenha 10% das vendas seja inferior a 500 unidades no estoque de segurança, a empresa ela não vai passar abaixo disso. Então, digamos que em um mês, no próximo mês, digamos, a empresa ela vai produzir 4.300 peças, então ela sempre vai manter no mínimo 500 unidades, certo? Todos os estoques de materiais devem ser mantidos 5%, então mais uma forma de se precaver, mantendo um estoque de segurança, por exemplo, só que agora de materiais, para necessidades de produção com relação ao próximo mês. Então ela sempre mantém também de igual maneira para suprir alguma eventualidade.
mas não excedendo 1.000 quilos. Então, digamos que a empresa ela não tem um estoque suficiente para abrigar mais do que isso, então ela não pode ultrapassar 1.000 quilos. Isso aqui, pessoal, essas características, elas são particulares para esse negócio. Então, em outras atividades, em outros exemplos, pode ser que a gente venha fazer umas mudanças, porque cada negócio é particular nas suas características relativas a estoques, por exemplo. Então, essa aqui é uma empresa fabril que produz só um produto. Então, esse produto possui essa característica e essas informações são muito importantes para a gente chegar no nosso orçamento de produção. Então, essa empresa ela espera que todos esses estoques até o final de junho sigam essas diretrizes, porque, caso contrário, então a empresa vai passar por algum problema. O departamento de compras espera que os materiais custem R$ 2,25 por quilo e R$ 4,00 por quilo. Na verdade, R$ 2,25 por quilo de Duramil e R$ 4,00 por Flex Plus. Ok? Então, características específicas para cada uma das matérias-primas. Além disso, o processo de produção requer mão de obra direta de 2 níveis de habilidade. Então, digamos que para manuseio de cada um desses produtos, você precisa de mão de obra específica para cada um deles. Então, nesse caso, são dois tipos de funcionários. Então, o primeiro, que teria o chamado nível K102, ele tem um custo de R$ 30,00 por hora de trabalho, e o outro nível K175, ele tem R$ 40,00 por hora de trabalho. O nível K102, o primeiro que eu mencionei, ele pode processar um lote de Duraflex por hora. Então, nesse caso, ele trabalha um lote por hora. Já levando em consideração que o lote possui 100 unidades. Já o outro tipo, a outra mão de obra, então ela vai requerer então 1/10 dessa hora de trabalho. Então, nesse caso, se faz um lote por cada 60 minutos, a outra mão de obra, então, ela vai fazer um lote a cada 6 minutos. Então, existe uma diferença na quantidade de mão de obra e no tempo de trabalho para cada um deles. Isso, pessoal, então, são características específicas para essa empresa. Mas vamos observar algumas informações, algumas orientações que vão ajudar a gente a resolver cada uma das atividades. Observem o seguinte. O orçamento de vendas, pessoal, que é o primeiro passo para a gente orientar o nosso orçamento de produção, então ele normalmente vai ter como base uma previsão de vendas, sendo uma expectativa futura específica de cada empresa, certo? Então a empresa, de acordo com o mercado que ela atua, ela vai ter uma previsão específica para ela. Para essa empresa, então, ela tem o preço de R$ 90,00 por unidade e as quantidades foram essas estipuladas, e a gente ainda vai falar sobre uma forma de previsão de vendas. Mas, por enquanto, leve em consideração que ela provavelmente teve um histórico para levar em consideração esses elementos. Depois, partindo então dessa ideia, que a empresa vai produzir essas quantidades e vai ter então um faturamento relativo a esses períodos, a empresa tem que começar então a pensar em um orçamento de produção. Esse orçamento de produção, então, ele vai se consistir então basicamente em alguns estoques. O principal deles que a gente precisa levar em consideração, na verdade, são dois: o estoque final e o estoque em elaboração. O estoque final, para essa empresa, a particularidade que ela possui é que 10% das suas vendas, normalmente eles são balizados no mês seguinte, mas não inferior a 500 unidades. Então a empresa se antecipa com 10% das vendas com relação ao próximo período, para caso tenha alguma eventualidade, no próximo mês ela consiga suprir isso em 10%. Então é uma característica específica para ela e ela sabe o que está fazendo com relação a isso, provavelmente. Depois, esse estoque de elaboração quer dizer então que durante o período você tem que levar em consideração que a empresa possui estágios de produção, e esses estágios de produção vão se consistir então em produtos finais, compondo então o produto, só que até concretizar a sua venda, esse produto ele vai permanecer em estoque. Então, durante a elaboração, você vai ter alguns estoques de produto acabado. Então, normalmente, isso vai ter uma relação direta com a quantidade orçada de vendas. Ou seja, digamos, para o mês de abril, eu vou ter que produzir 6.000 unidades, certo?
A não ser que, por exemplo, no mês de maio, se digamos que você já tenha um estoque, o estoque final do mês de abril, ele faz a composição do estoque inicial do próximo mês. Então, nesse caso, digamos que você tenha um estoque inicial para o mês de maio, o produto em elaboração não necessariamente precisam ser 5.400 unidades. Se você tem a expectativa de vender isso aqui, provavelmente, então você vai ter que descontar o teu estoque inicial e fazer a elaboração somente do que você precisa para chegar nesse valor de 5.400. Ok, pessoal? Então, o orçamento de produção vai orientar o quanto que você vai ter que produzir mês a mês. Já o estoque de materiais, pessoal, então, também, a principal orientação que eu dou para vocês é que ele vai ser particular para cada uma das empresas, mas nesse caso, para esse exemplo, a empresa então ela tem uma política de manter 5% das necessidades de produção com relação ao mês seguinte, sem exceder 1.000 quilos. Além disso, os materiais eles devem observar a lógica de produção, sendo que cada produto possui um peso diferente para ser utilizado na sua produção, o que nessa empresa vai ser então balizado de acordo com o peso e o preço de cada matéria-prima para a composição de um produto único, ok, pessoal? E da mesma maneira que a gente tem estoques com relação à produção, o estoque final de produto acabado, a gente também tem que falar de estoque de produto em elaboração. Na verdade, não material de produto em elaboração, mas sim de matéria-prima. Então, nesse caso, observem que para o estoque de produtos finais, existe então a necessidade de você ter 5% de estoque com relação à venda do mês seguinte. Também não superior a 1.000 quilos para ambos os produtos. Lembra que a gente tem duas matérias-primas para fazer a composição do produto final. E depois a mesma coisa. Quando a gente tem matéria-prima durante o processo de elaboração, a gente tem que levar em consideração que a aquisição desses produtos, eles vão ter que ter uma relação direta com a quantidade orçada de vendas. Então a gente tem que levar em consideração quanto que a gente vai produzir em específico para o mês de referência, levando em consideração, digamos, que a gente não precisa produzir uma quantidade total, se a gente já tiver um estoque inicial em cada um desses meses. Então, o orçamento de materiais precisa acompanhar justamente essa proporcionalidade. Depois, o orçamento de mão de obra, pessoal, ele também vai acompanhar ou vai ter uma orientação com relação ao orçamento de produção. O orçamento de produção, então, vai orientar materiais e mão de obra. Nesse caso, então, a principal orientação que eu dou para vocês é que o orçamento de mão de obra ele vai ser particular de acordo com a necessidade de cada uma das empresas, o que nesse caso, para esse exercício, a empresa, então, ela tem dois tipos de mão de obra, K102 e K175, e eles vão ter horas de acordo com a quantidade de trabalho que ela vai precisar trabalhar e um custo diferente para cada um deles. Percebam então que isso aqui, primeiro, a gente vai ter que observar a quantidade de horas para cada uma das mãos de obras, e utilizar de acordo com essa quantidade, porque o custo de mão de obra vai ser relativo à quantidade de trabalho que eles possuem. Então percebam, pessoal, que na elaboração do orçamento mestre, a gente tem as seguintes características. O orçamento, então, começa com o orçamento de vendas, o que nesse caso, então, eu vou seguir aquela orientação de vendas mês a mês para os próximos meses com relação ao preço. Na nossa atividade, a gente tem então que a letra A é a observação do faturamento de cada um dos períodos, na verdade em específico para o mês de julho. Então, nesse caso, observe então que a gente tem essas quantidades sendo vendidas, uma expectativa de vendas para alcançar esse faturamento, levando em consideração um preço único para esse produto. Então, fazendo uma multiplicação direta de preço vezes quantidade, a gente acha o faturamento para o mês de julho, que nesse caso é de R$630 mil. Depois, pessoal, sabendo então que tem esse tipo de venda para cada um desses períodos, o orçamento de produção vai se orientar justamente nessa quantidade de venda ou nessa expectativa de venda. O orçamento de produção aqui, pessoal, ele vai seguir a seguinte orientação. Primeiro, eu começo com o estoque final, porque ele possui uma particularidade. O estoque final, então desejado, ele seria então sempre levando em consideração o estoque
na verdade, uma projeção de estoque máximo de 10% com relação às vendas do mês seguinte. Então, se eu tenho 10% de 6.400, eu tenho então que o estoque final desejado para o mês de abril é que seja de 640 unidades. Então, eu sei que esse aqui para o mês de abril não leva em consideração. Pessoal, inclusive tem sido uma pergunta de vocês constante. O mês de abril, pessoal, como a gente não tem referência dos meses anteriores, parta do princípio então que esse mês então ele seria o mês inicial. Então todas as características vão ser particulares e não importa se você começa do zero em abril. É normal. Esse exercício, se ele não deu informações anteriores, é dessa maneira que se começa. Caso exista informação como está a situação em abril, aí sim a gente coloca as informações relativas a esse mês, o que não é o caso para esse exercício. Então, leva-se em consideração 10% com relação ao próximo mês, então o estoque desejado para o mês de abril tem que ser de 640 unidades, levando em consideração que seriam 10% das vendas para o mês de maio. Ok, pessoal? E daí eu sigo com a mesma lógica. Maio vai ser a mesma coisa com relação a junho, junho vai ser a mesma coisa com relação a julho, e aí eu sigo o exercício, ok? Tanto que percebam que o mês de setembro eu não tenho nenhuma expectativa, porque eu não sei o mês de outubro. Depois, pessoal, levando em consideração que você tem então uma projeção de vendas, eu sei que o meu orçamento ele vai ter que levar em consideração que até o final do período eu tenho que ter essa quantidade produzida. Então eu teria que produzir 6.400 peças no mês de maio para chegar nessa possibilidade de não ter nenhum tipo de penalidade por ter produzido menos. Só que o problema é que eu já tenho o estoque inicial com relação ao estoque final do mês anterior. Então, nesse caso, eu tenho que desconsiderar ou eliminar do meu cálculo essa quantidade de 640 unidades. Então, observem o seguinte, pessoal, que o que eu vou ter, então, de estoque de produtos em produção ou em elaboração, eles vão ser de acordo com a seguinte fórmula. Então, estoque final, então a projeção que eu tenho de estoque final para o próximo mês, mais a quantidade que eu tenho que vender para o mês de referência, menos o estoque inicial. Então, de alguma maneira, esse valor aqui eu não tenho que produzir, porque ele foi produzido no período anterior. Então, por isso que eu desconsidero com relação à produção. Não existe a produção desses elementos porque eles foram fabricados no mês anterior. Então, eu não contabilizo esses custos para esse período. Ok, pessoal? Então, sempre vai acontecer dessa forma. Tanto que eu faço estoque final mais estoque de vendas menos o estoque inicial. Então, dessa maneira, eu sei que eu tenho que fabricar para esse período 6.410 unidades, porque eu tenho uma projeção de vendas para o próximo mês que eu também tenho que suprir. Certo, pessoal? Então, fica-se dessa maneira para essas condições. Então, no caso, se eu estou querendo saber, então, as projeções para o mês de julho, eu tenho essas considerações, porque eu tenho já um estoque final, uma projeção para o próximo mês, eu tenho essa projeção de vendas e eu já tenho um estoque inicial com relação ao período anterior. Então, finalizo a minha fabricação com 7.100 unidades, certo? Então, no nosso exercício, a letra B e C da atividade é analisar o orçamento de produção para julho e para agosto. Então, são essas as características principais para a gente encontrar o resultado final da letra B e C. Depois, pessoal, o exercício, então, na verdade, não só no exercício, mas se a gente seguir essa orientação de produção, o próximo passo vem diretamente relacionado com a matéria-prima para a produção desses itens. Então, nesse caso, sabendo que eu tenho 2 produtos, a principal orientação para a produção seria justamente separar esses 2 produtos pelas suas características. Então, o primeiro elemento seria o Duramil, ele é utilizado numa quantidade de 3 kg por unidade produzida. Depois, o Flex Plus seriam 5 kg com relação ao produto. Dessa maneira, percebam o seguinte, pessoal. De novo, como em abril a gente não tem características dos meses anteriores, a gente parte do princípio que abril é único. Então, as características de abril não necessariamente vão seguir a orientação dos próximos meses.
Percebam aqui, pessoal. Então, eu vou levar em consideração que a minha orientação é, para cada produto fabricado, eu vou precisar de 3 quilos dessa matéria-prima. Então, eu vou multiplicar a quantidade de elementos que eu preciso fabricar no mês e multiplicar pela quantidade de quilos que eu preciso comprar. Porque esse produto, então, ele é vendido a um custo por quilo. Então, nesse caso, eu sei que para esse mês de abril eu precisaria de R$ 19.920 só de Duramil. A necessidade de estoque de segurança, pessoal, lembra como a gente mencionou? Essa empresa ela possui a necessidade de manter uma característica simples. Com relação à produção do próximo mês, ela vai ter que projetar, então, porque aqui ela está comprando. Observem que, na verdade, aqui a gente não está falando de custo, mas a gente está falando de quilos. Então, uma orientação que a empresa falou é: você vai ter que manter 5% de matéria-prima para o mês do mês de referência com relação à projeção de quantidade que você vai ter de matéria-prima para o mês seguinte. Então, 5% com relação ao mês em abril com relação ao mês de maio, não excedendo 1.000 quilos no seu estoque. Então, se ultrapassar 1.000 quilos, você permanece com 1.000 quilos. Caso contrário, seria 5%. Ou seja, se você tiver 990 unidades, 980 unidades, não tem problema. Mas você não pode exceder 1.000 unidades, 1.000 quilos de Duramil, certo? 1.100 não existe essa possibilidade. Tanto que para o mês de abril é 961, maio 982 e junho a gente já trava em 1.000 unidades. Ok, pessoal? Então, a empresa ela possui essa necessidade de travar em 1.000 unidades. Percebam que, pessoal, já que eu estou falando que eu vou manter um estoque para os próximos meses, sabendo, digamos, que eu tenha 961,50 quilos dessa unidade, percebam que para o próximo mês, eu não necessariamente vou ter que comprar outras 982,50, porque eu já possuo 961 que não necessariamente foram utilizadas. Então, é um estoque de segurança. Ou seja, a diferença desses dois períodos é o que eu, de fato, vou ter que fazer de compra adicional. Então, eu tenho que, levando em consideração que eu tenho 961,50 já em estoque, eu vou ter que precisar fazer uma compra de 21 unidades. Depois, para o mês de junho, mesma coisa. Como depois eu vou trancar em 1.000 unidades, eu não preciso fazer mais nenhuma compra adicional, porque eu já tenho em estoque o meu nível máximo de 1.000 quilos desse produto. O que no nível de Flex Plus não é a mesma coisa. Então, nesse caso, eu permaneço com 5% com relação ao mês seguinte. Só que, então, já que eu comprei 641 unidades, ou quilos, de Flex Plus, então, no caso, se eu precisasse de 655, eu compro só 14, no outro eu compro 55 e no outro eu compro 100. Já que para os próximos meses eu vou permanecer na mesma quantidade, então eu não faço nenhuma aquisição. Ok? Aqui não precisa desse erro porque eu não tenho uma projeção com relação ao mês seguinte. Então, o mês de setembro não tem nenhum problema, e isso aqui eu posso desconsiderar. Mas as informações, inclusive, para realizar o exercício da letra D, eu tenho que fazer a multiplicação da quantidade de quilos pelo preço de cada... Na verdade, não. Eu tenho que achar o total de quilos que eu vou ter que comprar, o que eu vou ter para o mês de julho. Então, se eu fizer o somatório com relação ao que eu preciso ter nesse período de julho, então seria a quantidade que eu adquirir para o mês de julho, mais a quantidade de compras adicionais, que também vão fazer a parte do meu estoque, que para a quantidade de produto de Duramil, eu não faço nenhum adicional. Então, eu tenho só o que eu produzi, e eu não tenho nenhum estoque de segurança adicional. Depois, o Flex Plus, esse sim eu faço uma aquisição adicional, porque eu vou aumentar a minha necessidade de estoque de segurança. Então, no meu estoque, eu vou ter esse 14.200 mais esse estoque de segurança de 100 unidades. Então, para isso, eu fico com, nesse caso, para esse exercício, de 35.600 quilos de matéria-prima. Ok, pessoal?
Isso aqui vai ser muito importante, porque cada um desses produtos possui um custo diferente entre eles. Então, se eu quero saber qual que foi o custo para a compra de matéria-prima do Duramil, levando em consideração que ele custa R$ 2,25, eu vou pegar quanto que eu tenho que ter de Duramil necessário para minha produção, mais um estoque de segurança. Então, o somatório dos dois seria a quantidade de quilos que eu vou ter para cada um desses de matéria-prima para esses produtos, multiplicado então pelo custo de R$ 2,25. Então, dessa maneira, eu acho o custo de Duramil para a produção dos meus produtos. Depois, o Flex Plus, então eu faço a aquisição de 33.840, já que são 5 quilos de Flex Plus por unidade, mais essas compras adicionais de estoque de segurança, multiplicado então pelo preço ou pelo custo de R$ 4,00 por matéria-prima. Então, nesse caso, faço isso para cada um dos períodos, acho então que o total de custo em reais de matéria-prima para o mês de julho é de R$ 105.125. E isso responde à letra D, a letra E do nosso exercício. Levando em consideração isso, pessoal, e levando em consideração que a nossa mão de obra é relativa à quantidade de produtos que a empresa precisa realizar, percebam que o orçamento de mão de obra ele vai sempre se balizar com relação a quanto que você precisa produzir por mês. Percebam então que no mês de abril eu tenho então que a principal orientação para essa empresa é que os trabalhos vão acontecer de acordo com lotes de produção. Eu sei, por exemplo, que o funcionário K102 e K175 produzem, então, diferentemente de acordo com a sua especialidade. O trabalhador K102, ele trabalha, então, ele faz um lote por hora. Então, sabendo que cada lote possui 100 unidades de produtos, então, em abril eu tenho que dividir a quantidade produzida ou fabricada dividida por 100. Então, eu sei que lotes processados no mês de abril são 66,4 unidades. O que, para horas de trabalho do K102, então eu tenho que levar em consideração que eu faço um lote por hora. Então, eu tenho 66,40 horas de trabalho do K102. Já o K175, ele trabalha, então, 1/10 da hora do K102. Ou seja, a cada 6 minutos ele produz um lote. Então, nesse caso, seria, então, como se fossem 10, não necessariamente 10 horas, mas sim 10 lotes. Deixa eu colocar aqui. São 10 lotes ao invés de horas. Então, eu tenho processado para esse trabalhador 10 lotes por hora. Então, nesse caso, inclusive, deixa eu colocar aqui, lotes por hora. Então, pessoal, se eu levar em consideração que o K175 vai realizar 10 lotes por hora, então ele vai fazer 664 lotes a cada hora. Não, então eu sei que ele vai fazer 10 lotes por hora, certo? Então ele vai fazer 664 lotes durante a sua produção para o mês de abril. Então, no total, seriam, então, em horas de trabalho e lotes de trabalho, seriam 730,4 no mês de abril e para o mês de julho, 781. Se a gente levar em consideração que cada um desses funcionários possuem horas diferentes, possuem custos diferentes, então a gente precisa considerar que eu vou levar em consideração que ele trabalha, ou ele vai receber R$30, o K102 vai receber R$30 por hora de trabalho e o K175 vai receber R$40 por hora. O que então, de fato, pessoal, vai totalizar um valor de
R$ 30.530, levando em consideração essas especificações, então, de horas de trabalho e lotes produzidos e com relação ao custo de cada uma dessas mãos de obras. Então, nesse caso, para cada um dos lotes de trabalho e horas de trabalho, a pessoa vai ter que trabalhar essa quantidade. Então, o total de custos com relação à mão de obra vai ser de R$ 30.530. Certo, pessoal? Como o exercício ele termina aqui com relação ao orçamento de mão de obra, a gente termina também o exercício ou a explicação por aqui. Então, caso existissem então outros custos ou outras despesas adicionais, então provavelmente a gente teria que destacar as atividades que seriam feitas depois, os gastos que seriam consumidos com relação a essa produção, para então a gente ter um orçamento ou uma expectativa para os próximos 6 meses dessa empresa. Ok, pessoal? Mas por enquanto o exercício ele termina por aqui. Depois, tendo essa ideia sobre como é que funciona então um orçamento mestre para uma empresa, então a gente já começa a ter uma boa noção de como é que as empresas elas começam a raciocinar em uma perspectiva de projeções futuras. Ok, pessoal? Então o vídeo de hoje ele vai servir justamente para a gente ter essa noção e algumas explicações específicas sobre como é que a gente interpreta algumas características específicas de produção para cada uma das empresas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade em colocar nesse vídeo. Eu tendo a responder vocês em breve, porque eu sei que o prazo da atividade de vocês também é curto, mas se vocês tiverem à vontade, perguntem aqui ou perguntem no WhatsApp. A gente vai conversando e daí eu vou explicando para vocês as principais características que vocês precisam tomar cuidado. Ok, pessoal? Então agradeço a participação de todos vocês nesse vídeo. Vejo vocês então nos próximos vídeos. Um abraço.